Bom dia, família. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 1º de junho, já estamos quase na metade do segundo bimestre. O tempo passa rápido. Vamos fazer as atividades que vocês não fizeram, por favor, colocar em dia, porque no instante o mês termina, o bimestre termina, e aí vocês estão com as atividades tudo em dia, tá bom? Então vamos lá. Vamos estudar hoje História do Plano de Estudo Tutorado, volume 2. Hoje em História nós vamos falar um pouco sobre o homem lá no comecinho, quando o homem começou a habitar a Terra. Olha, quando as primeiras pessoas, né, nos primeiros tempos, lá bem antigamente, o homem ele não produzia nada. Ele vivia, ele nem produzia, nem plantava, nada. Então, ele vivia de quê? Da pesca, da caça e coletava grãos, que achava, frutos. Então, a sobrevivência dele era só da procura, né? Da coleta. E essa época era chamada de dos tempos paleolítico, tá? Era classificada, né? Nessa época do homem paleolítico, eles eram classificados de coletores e caçadores, então eles só colhiam e caçavam. Mas, o que acontece? Naquela época, quando haviam as tempestades, os raios, como não havia nenhum para-raio, o raio batia na terra e provocava fogo. O que eles faziam? Eles tentavam, né, alimentar aquele fogo com palhas, com capins que eles, né, tinham, e para conseguir um calor. Porque aquela época era muito fria, né? Eles não tinham casas, eles moravam nas cavernas para se proteger mesmo, né? Do calor, do frio, da chuva, das tempestades. Então, ele tenta alimentar aquele fogo, só que aquele fogo ele não consegue, né? Ele não tem tanta prática, ele não consegue manter o fogo. Por quê? Porque às vezes tinha fogueira, mas vinha a chuva, apagava, então eles dependiam disso. Mas com o tempo, bom, eles conseguiram aí entender, ó, o fogo ele existe, né? A gente pode produzir esse fogo. Não sabiam como produzir. Mas quando eles começaram a fazer as ferramentas deles, que eles batiam as pedras mais duras, né? Nas pedras mais moles para fazer as ferramentas, para ter pedras que cortassem a madeira, para eles fazer as lanças, o arco, né? Começaram a fazer as ferramentas, porque eles cortavam era com a pedra, era o que eles tinham para cortar. Aí eles conseguem, enquanto eles estão nesse trabalho, eles percebem faíscas. Aí ele entende, começa a entender que ele pode produzir esse fogo. E o que ele faz? Ele começa a produzir através da fricção, né, do pau e também através, olha aqui, ó, quando ele friccionava um pau numa outra madeira, ela poderia acender, era um trabalho difícil, não era tão fácil. Ou bater uma pedra na outra, né, que ia sair a faísca e conseguia acender. Aí, o que acontece? Há um grande progresso, porque ele começa a cozinhar os alimentos, ele entende que o fogo esquenta. Então, aí, ele começa, nessa época, né, no princípio do fogo, eles conseguem, né, o abrigo esquentar mais. E também com fogo eles conseguiam afugentar, né, assustar os animais mais ferozes, animais
maiores. Não é? Então, vamos lá. Vou ler o texto aqui para vocês. Os homens dos primeiros tempos não produziam alimentos, ou seja, não plantavam nem criavam animais. A base da alimentação eram os animais, com eles caçavam os peixes que pescavam e a coleta de grãos. Então, era o que eles coletavam. E frutos, né? Por esse motivo, os homens do Paleolítico eram classificados como caçadores-coletores. Eles não construíam casa, viviam em cavernas, para se protegerem das tempestades, geadas, chuvas e etc., bem como dos animais. Sem dúvida, a maior descoberta realizada nesse período foi o fogo. Afinal, com eles, os homens podiam cozinhar seus alimentos, se aquecerem e ainda afugentar os animais perigosos. Coletores-caçadores. Para fazer seus instrumentos de trabalho, eles batiam pedras duras contra pedras menos resistentes, até conseguirem pedras cortantes. Com elas, eles faziam machados, lanças e arpões. Com essas ferramentas, eles abatiam animais, coletavam e pescavam. O arco e a flecha foram uma outra descoberta importante e que muito contribuiu para a sobrevivência dos seres humanos na Terra. Manejando-os com destreza, eles caçavam animais velozes, como a lebre, o veado e os pássaros. A descoberta e o controle do fogo. Uma das mais importantes descobertas dos primeiros grupos humanos foi o controle do fogo, isto é, como acendê-lo para usá-lo no cotidiano. Até então, o ser humano só conseguia obter fogo por meio de alguns fenômenos da natureza, como, por exemplo, um incêndio na mata, causada por um raio. Nesta época, por desconhecerem o princípio do fogo, nossos ancestrais eram obrigados a manter uma brasa sempre acesa. Desse modo, poderiam ter fogo quando necessário. E se a brasa se apagasse, era preciso esperar que o fogo surgisse novamente, causado por outro raio. Mas provavelmente, em um determinado momento da história, ao esfregarem uma pedra em outra para dar-lhes o formato de ponta de lança e de flechas, esses grupos humanos notaram que esse atrito produziam faíscas, as quais podiam incendiar a palha e a folha seca. Eles também perceberam que obtinham faíscas quando esfregavam um graveto em uma lasca de madeira. Com isso, notaram que não era mais preciso esperar um raio produzir fogo, nem mesmo manter uma brasa acesa. Era preciso apenas manter sempre por perto pedras e gravetos que, ao serem postos em atrito, produziam as faíscas. O controle do fogo foi muito importante para a sobrevivência dos nossos ancestrais, porque as fogueiras, além de aquecerem um período de frio, serviam para cozinhar, permitindo conservá-los por mais tempo. O fogo também era usado para espantar insetos e animais que, eventualmente, atacavam os alimentos. Além disso, o fogo era bastante útil na iluminação das cavernas. Agora aqui, vocês têm o exercício, que é uma interpretação. Vocês vão ler e fazer o exercício, tá? E aqui também tem mais, tá bom? Aqui tem uma tabelinha que pede para vocês, né, fazer um paralelo. Você vai fazer um paralelo entre a utilização do fogo nos primeiros tempos e atualmente. Então, como era nos primeiros tempos e atualmente como é. E aqui tem um caça-palavra bem legal para vocês fazerem. Tá bom?
Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.